Olá pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo da série de vídeos dedicado a resolver equações diferenciais do segundo grau. No último vídeo expliquei porque é que estas equações modelam de forma perfeita os sistemas de amortecimento. Hoje vamos entrar dentro de um tipo de problemas já um pouquinho mais complicado. Nos dois primeiros vídeos eu expliquei que há três resultados possíveis quando se resolve uma equação diferencial do segundo grau. Podemos ter as duas raízes reais e diferentes. Podemos ter as duas raízes reais mas iguais, que é o caso do vídeo de hoje. E depois no fim vamos abordar o caso mais complexo. E quando digo complexo estou a falar de forma literal, porque vamos precisar de usar números complexos. Portanto, no final da série eu vou abordar os problemas do tipo C, que são os problemas em que as raízes são complexas e o sistema é oscilante. Este tipo de problema é um problema tipo B, portanto é um problema de grau intermédio em que as duas raízes são reais, mas são as duas iguais. E ao contrário do que parece intuitivo, isso não simplifica, mas complica um bocadinho. Temos um elevador com uma massa de 300 kg. E esse elevador precisa de um amortecimento quando chega cá abaixo, ao último piso, quando está a chegar mesmo ao ponto zero, ao nível do resto de chão. Antes de mais, eu neste problema fiz aqui um pequeno truque. Eu inverti o sentido do movimento que é usual. Portanto, eu vou considerar, apesar do elevador estar a descer e apesar dele depois começar a comprimir o sistema de amortecimento, eu vou considerar que o sentido positivo é para baixo. Para simplificar os cálculos, está bem? Então, temos um elevador com 300 kg, um sistema de amortecimento que tem uma mola com uma constante de 1200 Nm por metro e tem também um sistema de amortecimento viscoso com uma constante de 1200 Nm por metro por segundo. Quando o elevador toca no sistema de amortecimento, vamos considerar que isso é o instante zero. 0 segundos. E vamos considerar que esse ponto é a posição de equilíbrio do elevador. E ele, quando atinge esse ponto, ele vem a descer. Quando ele atinge esse ponto, ele está a deslocar-se a uma velocidade de 2 metros por segundo. Como veem, como eu inverti o referencial, eu aqui digo que a velocidade é positiva, apesar de ele vir a descer. Qual é o objetivo? É encontrar as soluções gerais e particulares por a função que nos dá a posição do elevador no instante t. Temos aqui o diagrama, vocês podem ver que yt está a apontar para baixo e o referencial está ao contrário do costume. A equação diferencial é esta. Se dividirmos tudo por 300, isto fica muito mais simples. A equação característica daquela equação diferencial é esta. É só ir buscar os coeficientes, pô-los aqui. E agora, isto é um caso notável. Quando resolvemos, vimos que a raiz número 1 é igual à raiz número 2 e ambas valem menos 2 unidades. Isto traz-nos um problema. Quando nós tentamos agora escrever a equação diferencial da mesma maneira que fizemos no vídeo 1 e no vídeo 2, ficaríamos com C1 vezes uma exponencial mais C2 vezes a outra exponencial. Isto seria a nossa função. O problema é que, como as exponenciais têm a mesma raiz, nós podíamos simplesmente aqui pôr a exponencial em evidência e dizer que y de t seria C1 mais C2 a multiplicar pela exponencial. E C1 mais C2 é uma constante. Ou seja, sendo isto uma equação de segundo grau, a função y tem que ser uma combinação linear de duas soluções independentes. Ou pelo menos nós temos que garantir que isso pode acontecer. Mas isto está aqui, não é uma combinação linear de duas soluções independentes. Isto é apenas uma solução independente. Qual é a forma mais fácil de nós transformarmos isto está aqui numa combinação linear de duas soluções independentes? Nós vamos fazer um pequeno truque matemático. A forma mais simples é pegar numa das exponenciais e multiplicá-la pela variável independente, que é o t. Deixamos uma como está e a outra multiplicamos por t. Isto vai parecer um bocado forçado, mas mais à frente vocês já vão ver que se não se fizesse isto, este problema, por exemplo, não se conseguia resolver. Adicionámos um t aqui nesta exponencial. Podia ter sido em qualquer uma delas, porque são iguais. Adicionámos aqui um t e agora vou tentar explicar o que é que este tipo de equação modela. Este tipo de amortecimento é que as duas soluções são iguais. É chamado crítico. E consiste no amortecimento em que o elevador para o mais rapidamente que é possível, mas sem entrar em oscilação no fim. Se as raízes fossem diferentes uma da outra, significaria que o elevador estava sobre-amortecido. Estava amortecido demais. E ele ia demorar mais tempo que o necessário a chegar à posição de equilíbrio e parar. Por outro lado, se nós tivéssemos raízes complexas, significaria que o elevador, quando descesse, ele ia passar do ponto de equilíbrio, ele ia passar para baixo do ponto de equilíbrio e ia ficar a oscilar até depois, aos poucos, imobilizar. Esta situação chama-se crítica porque está exatamente na melhor optimização possível. Ele vai parar o mais depressa possível, sendo que não passa depois do ponto de equilíbrio. Vamos calcular agora as constantes. Aqui vamos ter uma surpresa.
temos que usar as condições de fronteira. Sabemos que no instante zero a posição do elevador é zero. Vamos usar isso a nosso favor. E quando nós substituímos t por zero ali, esta segunda parcela aqui, parcela da constante C2, simplesmente anula-se. E daí nós tiramos que C1 é igual a zero. Ou seja, a função y não vai ter esta exponencial aqui da esquerda. O que é uma conclusão muito interessante. Nós tentamos garantir que y poderia ser a combinação linear de duas soluções. Mas os cálculos mostram-nos que, neste caso aqui, y só vai depender de uma das exponenciais. Ela só vai depender da exponencial que tem a constante C2. E agora vejam, esta exponencial é aquela que tem a variável t a multiplicar, que nós acrescentamos. Se assim não fosse, se não aparecesse aqui o t, nós não conseguíamos, por exemplo, escrever a equação para o ponto zero. Como é que nós íamos dizer que no instante zero o elevador estava no ponto zero? Não conseguíamos, porque como a exponencial nunca se anula, se o t não estivesse aqui, quando nós puséssemos t igual a zero aqui, isto ia dar uma posição diferente de zero. Portanto, o zero foi mesmo necessário para conseguirmos escrever, por exemplo, o y0 igual a zero. Como veem, foi uma coisa que pareceu forçada, mas depois faz sentido. Precisamos calcular agora C2. Vamos usar a outra condição fronteira. Sabemos que a velocidade, ou seja, a derivada da função y no ponto zero é 2 metros por segundo. Então, nós temos é que pegar na nossa função y, derivá-la. Portanto, aqui a derivada do produto. Do lado esquerdo derivamos em ordem à exponencial, aqui do lado direito derivamos em ordem a t. Quando substituímos o t por zero, esta parcela da esquerda desaparece, ficamos aqui com isto igual a 2, ou seja, C2 vai ser igual a 2. E já conseguimos chegar então à função que define o movimento do nosso elevador. Y de t é igual a 2t é levantada menos 2t. Estou a pensar no próximo vídeo a resolver outro problema deste género, um problema em que as duas raízes são iguais, talvez um bocadinho mais difícil do que este, e depois então daí para a frente vamos entrar dentro do campo das funções tipo C, ou seja, raízes complexas. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.